Demorei, mas voltei, gente. A vida de mãe, trabalhar de casa, com o filho em casa, não tá sendo fácil, não é mesmo? Mas voltei pra falar dele que é quem? O signo maravilhoso que habita o meu ascendente, ou seja, o começo da minha casa 1 no meu mapa natal. O signo que meu filho me faz lembrar dele todo santo dia, porque o personagem preferido do Arthur é o Buzz Lightyear do Toy Story. E sabe qual é a frase do Buzz Lightyear? Ao infinito e além. E numa frase que resuma melhor essa energia sagitariana do que essa, porque tá sempre com a flecha apontada para o infinito e além. Isso mesmo, gente. Hoje nós vamos falar de Sagitário, o terceiro signo de fogo do nosso zodíaco. Os primeiros foi Áries e Leão. E Sagitário é um signo de fogo mutável. O que significa isso? Fogo, aquela energia física, o vigor físico, expansivo para fora, energia para fora. E mutável, ou seja, com muita adaptabilidade, com muita busca, curiosidade, movimento, passa pelas transições com mais facilidade, com mais flexibilidade do que os signos mutáveis. O que nós podemos falar sobre o signo de Sagitário? Eu adoro esse signo, por quê? Porque ele é o meu ascendente e eu demorei para entender ele. Eu não tinha uma relação assim tão íntima com ele, né? Não sabia que tinha um ascendente, porque eu não sabia nada disso, porque eu não conhecia mapa astral. Mas depois que eu fiz meu mapa astral e que eu pude compreender qual era a natureza desse signo, eu me vi muito nele, assim, a minha necessidade de estar sempre estudando. É assim que eu afirmo a minha independência, é assim que eu me apresento pro mundo, né? Como uma estudante, uma eterna aluna que quer sempre aprender cada vez mais. E também, meu amor, a compulsão alimentar faz parte de Sagitário. Você sabia disso? Se você tem Sagitário ali na ponta da casa 1, que é a tua ascendente, ou lá na ponta da casa 6, que é a casa da rotina do dia a dia, do trabalho e da saúde, tem grandes chances de você comer compulsivamente. Ou tem pessoas mais bem canalizadas que fazem o quê? Usa essa energia de fogo mutável do Sagitário para ter mais disposição física, para ter mais vigor físico. Então também é muito comum, ou você vê pessoas com ascendente ali em Sagitário, com Sol em Sagitário, serem professores universitários, mestres, guias, tá sempre estudando, sempre se aprofundando em algum conhecimento, ou trabalhando o lado animal de Sagitário, né? A parte animal de Sagitário, ele é representado por um centauro, que é essa parte física, né? Do vigor físico, das competições. Também faz muito parte dessa natureza sagitariana. Bom, o que nós podemos falar sobre eles? Eles são do eu vejo e eu compreendo e eu vou além dos limites. É da intuição, da fé. Como assim? A fé é a crença no invisível, né? A fé ela é uma coisa abstrata, ela é uma coisa assim que acontece. A intuição também, o insight também, ele é uma coisa que vem. Você não sabe como veio, de onde veio. Parece o fogo, de repente tá aceso, tá funcionando, tá queimando, tá ali trazendo uma luz para as questões, né? Se manifestando de alguma forma. E Sagitário, ele é o do eu vejo, eu compreendo, porque ele tá sempre muito focado, né? Ele tá sempre olhando além das coisas, ele tá sempre buscando ir além. Eu até coloquei a música A Busca do Fábio Júnior para ilustrar lá a edição do Rios sobre o Sagitário por conta disso, porque é um signo que tá sempre buscando, ele nunca tá parado, ele tá sempre indo além, sejam novos conhecimentos, experiências físicas, viajando para longe, viajando para outros países, outras culturas, conhecendo sempre outros mundos, né? Ou então numa busca desenfreada pela fé, pela busca da própria verdade, da lei do homem e da lei divina. Então, o Sagitário, dificilmente o Sagitariano tá parado. Eles têm muita energia física e tem muita vontade de conhecer e ir fundo. E sempre além daquilo que as pessoas geralmente já parariam por cansaço, por preguiça. Ele não, ele tem um otimismo, ele vai em frente mesmo. Por falar em otimismo, são otimistas, alegres, brincalhões e expansivos. São grandes anfitriões. Por quê? É aquele eixo Gêmeos e Sagitário, né? Então o humor tá muito presente, eles são muito brincalhões, são muito alegres, são muito otimistas. Vem muito desse lado otimista do Sagitário, de estar sempre acreditando que vai dar certo, que é o melhor, que não tem problema. Aí vai toda a energia do corpo, mas tá lá, não, vai dar certo, eu tenho fé. É que eles têm fé mesmo, sabe? Uma fé no que eles vão conseguir, que eles vão alcançar e que não existe limite pra eles. Vamos lá. Também são os professores, os gurus, os juízes, os filósofos,
os professores universitários, né, são muito conectados com essa parte da especialização da faculdade. Eu digo, brinco, né, que Gêmeos fala muito sobre a época da escola. E Sagitário vai falar da nossa época de se especializar em algo. É a época do ensino superior, da pós-graduação, do mestrado. Por quê? Porque é como se nunca soubesse o bastante. Está sempre em busca de saber mais. Está sempre procurando entender melhor aquilo, né? Só que às vezes dá uma bitoladinha. Por isso que é importante integrar o eixo oposto, que é Gêmeos. Por quê? Porque Sagitário tá aqui, ó, tá focado, tá indo. E às vezes ele esquece de olhar pro lado. E a resposta que ele tanto procura, essa busca que tá sempre olhando lá pra cima procurando, tá aqui. É só olhar pro lado, é só relaxar, é só entregar. Enquanto o Gêmeos, ele traduz muito bem a comunicação, ele passa a informação para as pessoas, o Sagitário às vezes fica numa arrogância do conhecimento, protegendo aquele conhecimento, guardando só para ele, por insegurança, por achar que não sabe o suficiente. Ao invés de pegar aquilo tudo que ele já sabe e botando para fora, pegando essa energia do fogo, botando para fora, compartilhando, explicando, mostrando, apresentando novos caminhos. Quando o Sagitário trabalha dessa forma positiva, ele vira os gurus, ele vira os mestres, os líderes religiosos ou os juízes que decidem tudo lá em cima lá Ih, menino, esqueci o nome daquilo onde os advogados vão. Lá no juiz, na audiência, enfim. Por que são juízes? Porque são aqueles que estudam mesmo, estudam muito, sabem sobre tudo, para poder chegar lá e lidar com a lei, né? Reger a lei do homem ou às vezes a lei divina, quando são os líderes religiosos. É um signo que ele é muito interessante, porque não tem muito limite, né? São muito expansivos e às vezes acabam sendo um pouquinho desagradáveis, quem tem muito dessa energia de Sagitário. Porque vão entrando mesmo, vão falando mesmo, vão se fiando mesmo, vão perguntando, vão fuçando, vão querendo entender, vão querendo fazer, se sentem muito nessa liberdade. Essa parte animal que a gente fala, o Sagitário ele é representado pelo Centauro, e especialmente o Centauro Quiron, né, que na mitologia vai falar sobre o curador ferido, o grande sábio, o grande mestre, um dos primeiros médicos do universo, foi Quiron, né, o Centauro. E o que significa o Centauro? O Centauro é metade cavalo, metade homem. Então a parte cavalo é uma parte conectada com a natureza selvagem, da alegria, dos prazeres, do viver, do beber, do se divertir. E a parte homem? A parte homem é aquela parte que tá, ó, projetada pra cima, olhando pra cima, sempre buscando entender aquilo que acontece com ele, com os homens, com a sociedade. Por isso, sim, eles são professores, juízes, são líderes, porque eles estão sempre à frente procurando e buscando. O que falta é dar aquela relaxada, é dar aquela olhada ao redor, porque às vezes tá ali a resposta, pode ser simples, não precisa ser tão perfeito. Não precisa ir para essa arrogância intelectual de preciso saber tudo e ser o dono da verdade do mundo, o que acontece muito com os signos de fogo, né, gente? Essa questão de ser os donos da verdade. Bom, são aventureiros, esportivos, jogadores, competidores, vão querer competir. São os donos da verdade, como eu acabei de falar. É muito conectada, essa energia está muito associada àquelas profissões de larga escala, grande alcance, marketing, mídia, publicidade, porque está lidando com informação, está lidando com conhecimento e está lidando com o grande, o largo, o longe, o que vai para fora. As línguas estrangeiras, então é comum você ver professores de línguas estrangeiras que têm uma tônica em Sagitário ou com uma casa 9 que é associada a Sagitário. Que é mais importação, exportação, estudar ou morar fora do país, viagens longas, né? Conectado com as viagens longas, e Gêmeos já com os deslocamentos mais próximos. Por exemplo, vou viajar entre o país, né? Sair daqui do Rio, vou lá para a região serrana, ou vou sair do Rio, vou lá para o Paraná, ou vou para São Paulo. Já Sagitário está mais conectado com sair do país, conhecer culturas muito diferentes, línguas diferentes, né? Essas outras experiências. Estão sempre envolvidos no entendimento das leis humanas e das divinas. É o arquétipo do arqueiro, que está sempre mirando o alvo distante, buscando a transcendência. Transcender é uma palavra-chave quando a gente fala da energia de Sagitário. É regido por Júpiter. Quem é Júpiter? É Zeus, meu amor, o grande deus do Olimpo, o que rege as leis do homem divina, né, na mitologia grega. Então ele expande tudo que toca. Júpiter expande tudo que toca. Ele amplia, ele transcende, e Sagitário carrega muito essa energia de Júpiter. Por que isso pode acontecer? Vamos ver. Como ele tem sede de conhecimento, quer entender tudo sobre todas as coisas, tá ligado ao ensino superior, e é um significado maior, né?
É o arquétipo do centauro, metade homem, metade animal, simbolizando o sofrimento de não poder voar tão alto, pois está preso às leis da natureza. Tá sempre querendo ir, né? E às vezes a realidade limita, não pode ir. Então é muito comum também a gente ver pessoas com essa tônica de Sagitário que não se deslocam para fora do país, mas que estão sempre estudando livros espirituais, estão estudando, vão ser budistas ou vão ser muito dogmáticos, vão ser muito conectados com a religião, com a fé deles, né, de alguma forma, para poder sempre transcender, sempre sentir como se estivesse saindo, expandindo, né? Tem a problemática central, que o inconsciente quer ser Deus, sem respeitar os limites, então guarda um pouquinho essa energia do seu regente Júpiter. Então ele quer ser Deus, quer se achar Deus, acaba sendo um pouco arrogante por conta disso, meio que como se estivesse desmerecendo ali o outro. O geminiano, ele é mais sociável, ele é mais curioso, ele é mais do trocar, da piadinha, do relaxar, e o Sagitário tá mais naquela figura do o mestre, o professor que sabe tudo. E muitas vezes acaba sendo ruim, porque o aluno não entende o que ele está falando, precisa daquela pegada geminiana para o aluno entender aquele conhecimento que é muito denso, né? Precisa ter uma tradução ali para ficar mais fácil. Vamos ver, dos excessos, dos exageros, muitos gastos, apostas arriscadas, muito conectado com jogos de sorte azar, porque como eles são muito otimistas, tendem a ficar arriscando, jogando poker, cassino, essas coisas, comer muito, beber muito, e muito otimismo e dogmatismos. Outra coisa vive de acordo com os códigos éticos e morais, ignorando o lado pessoal. É como se a lei do homem falasse mais alto sobre aquele julgamento interno do gosto ou não gosto. Então tem questões com a negação ou idealização das situações ou dos problemas, nega porque é muito otimista, não quer ver o lado feio, não quer ser pessimista, ou então idealiza muito as circunstâncias. É preciso olhar para dentro, identificar as sombras e se reconectar com seus sentimentos para você entender que tudo bem, a lei do homem pode ser essa, mas às vezes ali já não está mais enquadrando, para aquela situação ali já não funciona mais, tem que ser adaptado, tem que ser revisto, tem que se permitir aprender de novo, aprender outras perspectivas e de pontos de vista diferentes. Não só ser aquela coisa do especialista, mas ser o clínico geral, aquele que olha para tudo. Essa é a maior importância de Sagitário incorporar seu lado Gêmeos. Eu, por exemplo, quando eu vim trabalhar com astrologia, eu tinha muita dificuldade, porque eu achava que enquanto eu não soubesse tudo sobre tudo, eu não poderia atender ninguém. E aí na terapia, isso me foi trabalhado do tipo, pega Gêmeos, traduz esse conhecimento, você não precisa saber tudo sobre tudo, você pode estudar para se preparar para uma consulta, você pode falar de uma forma que as pessoas entendam, na verdade você deve falar de uma forma que as pessoas entendam. E o meu Quiron lá em Gêmeos e minha formação jornalista me ajudou muito a fazer isso dentro da astrologia, né? Tornar o conhecimento, tornar todas essas informações de maneira acessível, que você se veja dentro delas e você possa reconhecer ela no seu dia a dia. Basicamente, gente, é isso, tá bom? Que temos dos nossos sagitarianos, bom de espíritos, bonachões toda a vida, bom em fazer negócios em larga escala, são ótimos para isso, precisam acertar os limites da realidade, mesmo que seja frustrante. Por que né? Porque a vida é assim, tem que ser aceitado. Onde você tem essa energia no seu mapa astral, é onde você vai sentir isso com maior força. É na casa 4, é na casa 5, é na casa 10. É onde você vai ter essa necessidade de transcender, de ir além, de buscar, de entender muito sobre aquilo, para você se sentir seguro, para passar adiante, para caminhar e para seguir a sua jornada. Voltamos depois falando sobre o signo de Capricórnio. Beijos!